Vamos conversar agora com o ex-ministro, pré-candidato à presidência, candidato à presidência do Brasil pelo PDT, o ex-ministro Ciro Gomes. Ministro, obrigado pela atenção, bom dia, bom tê-lo aqui nessa manhã para conversar com todo o Pernambuco. Bom dia, Aldo, um abraço a você, muito obrigado pela oportunidade que a CBN me dá de abraçar toda a gente querida de Recife e de Pernambuco. Bom, ministro, claro, a gente agradece sua agenda apertada, mas é importante que o senhor tenha esse momento para falar para o eleitor aqui do Estado. Recentemente, ministro, eu tenho conversado com todos os pré-candidatos à presidência. João Dória, Simone Tebet, Alessandro Vieira, Aldo Ribeiro, André Janones, Leonardo Péricles, Felipe Dávila, todos. A gente vem conversando e hoje eu converso com o senhor. Eu quero lhe dizer o seguinte, de longe, pelo que eu tenho conversado com os seus colegas que são pré-candidatos, de longe, o senhor é o candidato mais preparado para esse processo eleitoral. Isso não tem nem que discutir. Pergunta é, como é que o senhor vai conseguir conversar, dialogar diretamente com o eleitor brasileiro, que é um candidato preparado e que deve ter a oportunidade do voto nesse processo eleitoral? Com muita humildade, muita disciplina e muita disposição para trabalhar. Deixa eu lhe explicar, e a você falando a toda a gente querida de Pernambuco. O Brasil está vivendo a pior crise da sua história. Isso não é um exagero, não é de quem está precisando denunciar a situação. E são números práticos. Se você pegar hoje a soma de desemprego aberto com a informalidade mais selvagem da história, nós estamos falando de 70% do povo. Ou seja, 7 em cada 10 trabalhadores brasileiros ou estão precarizados, trabalhando 70 horas semanais, levando para casa menos de R$ 1.800 de renda média por mês, e que não tem hoje nenhum direito a nada, nem férias, nem 13º, nem nada, mas no futuro, que é o que os estadistas deviam se preocupar, chegarão à velhice, à doença, sem nenhuma cobertura da Previdência, sem aposentadoria, sem nada. Isso é uma tragédia sem precedentes na história do Brasil. E isso não aconteceu por acaso nem agora. Não é? Isso eu tenho tentado mostrar para a população com muita humildade. Isso é consequência de um erro de modelo econômico. O modelo econômico é como é que os políticos organizam salário, emprego, taxa de juros do crediário, como é que se organiza a Previdência, como é que se organiza o sistema de impostos. E esse modelo econômico é o mesmo. Por mais que as bandeiras sejam diferentes, as pessoas são diferentes, mas o modelo de organização da economia brasileira é o mesmo que foi implantado no Brasil pelo Fernando Henrique, copiado pelo Lula, que deu aí um certo conteúdo mais caridoso ao modelo, mas é o mesmo modelo, tanto que o mesmo partido, Lula, quebra o Brasil com a Dilma. A mesma gente, era o mesmo ministro da Fazenda, a mesma turma. E a gente tem que mostrar isso para a população com muito respeito, com muita humildade, porque as pessoas têm simpatias e estão querendo se livrar do Bolsonaro, e eu também quero me livrar do Bolsonaro. Mas a tarefa não é livrar o Brasil do Bolsonaro, é livrar o Brasil do Bolsonaro, mas construir um modelo econômico diferente. A segunda questão, meu caro Aldo, é o modelo de governança política. Ô irmão pernambucano, para comigo agora um pouquinho para pensar. Veja, o partido do Bolsonaro hoje é o partido do Valdemar Costa Neto. Aí ninguém sabe quem é o Valdemar Costa Neto, mas eu sei e preciso mostrar para o povo brasileiro. O Valdemar Costa Neto foi preso porque o Lula deu para ele o DENIT para ele roubar. Foi preso no Mensalão. E o Valdemar Costa Neto estava com o Fernando Henrique. O Roberto Jefferson, que está preso também, prisão domiciliar, fez a defesa do Collor no impeachment, apareceu no escândalo do Mensalão porque o Lula deu os correios para ele roubar, e agora é o homem do Bolsonaro. Veja, então o modelo de governança política do Brasil, também as pessoas são diferentes, a cor da bandeira é diferente, mas é o mesmo. E assim, mas e o Lula? O Lula foi parar na cadeia porque governou com essa gente. O Collor foi caçado porque governou com essa gente. O Fernando Henrique nunca mais ganhou eleição, ele, nem o PSDB no Brasil, porque governou com essa gente. A Dilma foi caçada porque governou com essa gente. E o Bolsonaro está desmoralizado. E o que o Lula está fazendo hoje? O bem-querer do povo, etc. Tá bom, eu respeito com toda humildade, ajudei o Lula sempre que pude, sempre que fui chamado, mas o Lula está agarrado com essa gente de novo. Se a gente repetir o mesmo modelo de organização da economia e o mesmo jeito de fazer política, a crise brasileira vai nos levar para o fundo do poço. E o fundo do poço é morte, é sofrimento, é fome para a maioria do povo brasileiro. Por isso eu estou pedindo a Deus que ilumine a minha palavra para que eu diga, olha, é preciso que a gente mude. E eu tenho uma proposta concreta, com experiência, enfim, para oferecer ao povo brasileiro. Veja, todos os cargos públicos o senhor já passou e com maestria por todos eles. Como é que se governa um país desse tamanho, descolando desse centrão e não tendo, de certa forma, o Congresso, que é formado, infelizmente ou felizmente, pela maioria aí do centrão,
auxiliando? Como é que se governa sem ter apoio desse Congresso, que aí está, e que esse centrão é o câncer do país há anos? O único presidente da República que governou sem essa gente, fez história no Brasil, foi Itamar Franco. Nós fizemos o Real, eu fui ministro da Fazenda, ajudei a fazer o Real, e o Itamar Franco governou. Dali eu tiro uma lição, mas eu também tenho uma experiência de quem já foi até o deputado federal mais votado do Brasil. Então, veja, ainda que seja um pouco longa a resposta, mas eu lhe digo o que é que eu estou planejando fazer. Primeiro, eu vou encher o saco, né, do meu querido povo brasileiro com propostas. Então, eu vou dizer como é que faz, onde é que vem o dinheiro, como é que vou cobrar, como é que organiza a Previdência e tal. Por quê? Aí começa a resolver o problema da gente não ter que cair na mão do toma lá da cá e da roubalheira. Fazer da eleição não um jogo de Chico, Manel ou Maria, mas uma espécie de plebiscito sobre propostas. Por quê? Porque se o povo votar em mim, com as minhas propostas, os políticos que se elegerem comigo vão se eleger com a lição que o povo deu. Não, esse daí está propondo agora o que ele propôs na eleição e o povo apoiou. Segundo, propor nos 6 primeiros meses. Então eu vou organizar uma reforma conjunta, todas as propostas serão colecionadas numa proposta só, e serão propostas nos 6 primeiros meses do governo. Por quê? Porque também a experiência brasileira mostra que o presidente recém-eleito tem uma força descomunal, porque está muito forte ali a legitimidade que ele recebeu do povo. O Fernando Henrique... Logo no início, né? Nos 6 primeiros meses. O Fernando Henrique teve essa porta de ouro, jogou fora, não propôs nada. O Lula teve o Brasil na mão, jogou fora, não propôs nada. O Bolsonaro teve, de alguma forma, uma força imensa ali no começo do seu governo, não é? Também teve uma votação extraordinária no Brasil, jogou fora, porque não tem proposta. Essa é a grande questão. E aí, então, vamos lá. Propor agora, antes da eleição, levar as pancadas e tal, estou dizendo que vai aumentar imposto para os ricos e dizer de onde é que vem o dinheiro, etc. Propor nos 6 primeiros meses. Em seguida, meu irmão, ao invés de você fazer uma negociação só com os políticos, você tem que dizer, eu vou negociar com os políticos que o povo eleger. Não sou candidato a imperador nem a ditador do Brasil. Então, peço ao povo que preste bem atenção no voto que vai dar ao deputado, porque o deputado que o povo eleger é com ele que eu vou negociar. Porém, eu não vou negociar dentro de gabinete trancado em Brasília, onde o toma lá da cá e a roubalheira imperam. Eu vou fazer um novo acordo de governadores e prefeitos. Então, você pega, por exemplo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, estão quebrados. E a dívida pública deles com a União Federal leva 15% da receita deles todo mês. O que é que eu vou fazer? Vou fazer um novo desenho, no acordo de governadores e prefeitos, e trazer o acordo para dentro da grande negociação da reforma. Ou seja, estabelecer uma grande mediação dos governadores e prefeitos, que tem uma influência importante de natureza boa, pública, com os deputados e senadores. E, em seguida... Esse seria um esboço de pacto federativo? Um novo pacto federativo. O bom de dar entrevista para quem é bem informado é que já sabe qual é a resposta. É um novo pacto federativo para consertar as finanças dos estados e municípios, que estão hoje 23 dos 27 estão quebrados. Então, vamos lá. E, por fim, persistiu o impasse, eu tiro por maioria simples uma autorização para mandar essa reforma toda a plebiscito popular. Então, nós vamos mandar diretamente ao povo, pelo voto direto, num plebiscito e num referendo. E eu vou fazer, porque ninguém confessa, os políticos não falam, mas hoje em dia, quando se elege um cidadão, aqueles que querem o lugar do cidadão, de presidente, ou na situação ou na oposição, trabalham diuturnamente para ele não acertar a mão, porque se ele acertar a mão, ele vai ser reeleito. Então, eu vou abrir mão da minha própria reeleição em troca da reforma para o país. Eu acho que com essa chave a gente muda e não tem que fazer a tal história do toma lá da cá. Vamos para essa coisa bem real que está acontecendo agora, que é a pesquisa. O senhor sabe que pesquisa, né, já é useiro e viseiro se dizer isso, pesquisa é um recorte do momento. Todas as pesquisas até agora, nós temos o ex-presidente Lula liderando. E essa polarização, Lula-Bolsonaro, que existe. Eu conversei agora há pouco com o seu colega, o ex-ministro Aloysio Nunes, ele deu uma grande entrevista agora há pouco, falando que essa polarização sempre existiu de fato. Como é que o senhor vai tentar descolar isso? Como é que o senhor vai tentar correr por fora, sair dessa briga retroalimentada do Bolsonaro com o Lula e buscar o seu voto junto ao brasileiro? De novo, muita humildade, muita paciência, muita obstinação, muita confiança em Deus e na inteligência do povo. Agora, deixa eu lhe dizer, vamos fazer juntos aqui uma leitura dinâmica das pesquisas. Não vale a pena repetir, mas vou repetir. Pesquisa é retrato e a vida é filme. Né? Então,
A gente precisa acreditar. Em fevereiro de 2018, ninguém dava a menor bola para o cidadão chamado Jair Messias Bolsonaro. Perfeito. Nenhuma pesquisa apontava, ninguém dava a menor bola e tal, e a gente viu o que aconteceu para o sofrimento e a tragédia de muitas pessoas e a morte de muitas pessoas, porque a média de mortes no Brasil da pandemia foi 4 vezes a média do mundo. E a explicação dessa tragédia é Bolsonaro, sua incompetência, seu comportamento trágico. Até hoje, né, desestimulando a vacinação, que é a única saída para a gente pôr fim nessa tragédia. Então, veja, vamos ler juntos a mesma pesquisa, mesmo que seja um retrato. O Bolsonaro tem 25 no número consolidado, o que quer dizer que o grande plebiscito da reeleição vai funcionar contra ele. 75 contra ele hoje. Se continuar as coisas como estão, vai ser 80-20. E o Lula, que é 100% conhecido, amado, odiado, enfim, todo mundo já tem uma opinião formada sobre o Lula está conseguindo capturar 45, na melhor hipótese. Vamos pegar aqui, não é, para fazer uma leitura bem humilde, não é, da pesquisa. Então o Bolsonaro tem 25, Lula 45, falta 30. Esses 30 não querem, estão dizendo claramente que não querem Lula, não querem Bolsonaro. Estão desorganizados, estão dispersos, etc, etc. Mas se a motivação é essa, e eu tenho a resiliência, né? Eu já suportei o fenômeno Luciano Huck, já suportei o fenômeno Mandetta, já suportei recentemente o fenômeno, esse juiz, como é que chama? Sérgio Moro. Até me passou. Né, que nem candidato vai ser, são meteoros que a grande burguesia está tentando criar, para tentar, não é, fazer de novo um novo Collor, um novo Bolsonaro, que é a grande tragédia brasileira. E eu estou me mantendo ali porque, de fato, não é com toda humildade, mas com muita seriedade, eu sou o cara que estou tentando há muito tempo construir um caminho alternativo a essa polarização. Aí o Aloysio diz, não, polarização, não, espera um pouquinho. O Aloysio não conhece a história brasileira, ou conhece e não está contando a história verdadeira. Lá em 89, quando nós restauramos a democracia, a polarização era PFL e MDB. Ficaram longe. Quem foi para o processo eleitoral foram 3 coisas completamente diferentes da polarização. Collor, Lula, 4, não é? Mário Covas e Brizola. Não é? E o Lula foi candidato 4 vezes para ganhar fora da polarização. Depois o PSDB e o Lula rivalizaram por 4 eleições. Essa era a polarização. Lá se vem o Bolsonaro de fora dela. Por quê? Porque o Brasil agora, vou dizer de novo para o pernambucano, meu irmão, que está nos ouvindo, peço a você que pense um pouco. Claro, todo mundo tem sua simpatia, eu respeito. Mas o que está em disputa no Brasil não é Chico, Manel ou Maria, é o modelo econômico. Sabe, o desemprego explodiu, a inadimplência, o Lula expandiu o crédito brasileiro, naquele momento de nacional consumismo, de 15% para 55% do PIB. Quando isso acontece, todo mundo tem um certo conforto. As pessoas vão ao crediário, mas hoje 63 milhões e 700 mil pessoas no Brasil, isso não existe no mundo, nem na história do capitalismo. Estão no SPC, meu irmão. 64 milhões de pessoas estão no SPC no Brasil. De cada 100 famílias brasileiras, 72 estão endividadas. Ou a gente entende isso, ou a gente vai ficar fazendo da política um jogo de esporte contra náutico, sabe? E a paixão e o ódio, e o Brasil vai mergulhar numa crise sem fim. Entendo. Ministro Ciro Gomes, conosco aqui na CBN, candidato à presidência do Brasil. Terceira via, ministro, isso é conversa de mídia ou essa possibilidade de fortalecimento, de ratificação de uma terceira via, ela existe? Ou o senhor não quer se colocar nessa condição de terceira via e de candidato competitivo para ganhar o pleito? Veja, isso é uma expressão preguiçosa da imprensa de São Paulo. É claro que a gente sabe, a imprensa não é obrigada a fazer ciência política toda hora, né? Eu compreendo, como um democrata, a importância central da mídia, mas ela é apressada, é superficial. Então, o que está em discussão no Brasil, vou ser chato de novo, é como é que nós vamos organizar a economia. Como é que a gente vai libertar o país de emenda do relator. Aldo, sabe quanto é que está sobrando de investimento hoje no Brasil? Só para você ter uma ideia, quando o desastre da Dilma aconteceu com o PT, a gente tinha 100 bilhões de reais de investimento por ano. 100. Eu fui ministro da Fazenda, a gente tinha 275 bilhões de reais de investimento. 275. Sabe quanto é que sobrou para o povo brasileiro, uma nação imensa como a nossa? 25 bilhões de reais esse ano. E o Bolsonaro entregou isso para o tal emenda do relator, que o povo não sabe o que é, mas é assim, não tem mais planejamento, não tem mais prioridade. Ele pega 20 bilhões, joga para cima, e o deputado mais ladrão é o que captura esse dinheiro e rouba 40%. Isso daí significa o seguinte, meu irmão, não tem mais dinheiro para nada. Uhum. E eu estou construindo aqui um caminho para retomar o desenvolvimento brasileiro. Uma das ferramentas é o investimento. Então, veja,
discutir o modelo econômico significa a segunda via. Porque o Lula é diferente do Bolsonaro? Meu Deus, como eu sei que o Lula é diferente do Bolsonaro? Espera aí um pouquinho, um é do campo da democracia, o outro é um bandido. Não tem confusão. Mas sabe qual é o modelo econômico? O mesmo. Uhum. O Lula é uma pessoa diferente do Bolsonaro? Pô, eu sei quanto o Lula é diferente do Bolsonaro. O Lula tem humanidade, o Bolsonaro é um bandido. Tudo bem, ok. Mas sabe qual é o governo de governança política? O mesmo. Uhum. É a mesma gente. Então, Ministro, como é que eu vou chamar de terceira via? Só terminando a resposta. Não, por favor. O Dória. Ora, pô, o Dória é uma viúva do Bolsonaro. Tem dúvida? Não, o Dória é uma viúva do Bolsonaro e que está propondo o mesmo modelo econômico. Então é o seguinte, tira o Bolsonaro e bota o outro para ficar a mesma coisa. Nem o Lula serve nesse sentido para manter o mesmo modelo. Aí o Moro. Porra, o Moro é o Bolsonaro, é uma variante, é o Omicron do Bolsonaro. Só que eu digo que é pior, porque o Bolsonaro pelo menos tem a humildade de dizer que não entende nada. E ele fica se exibindo aí de entender coisas, e é um idiota, desculpa eu dizer isso para você, mas é um imbecil completo, que virou aí, né, candidato a presidente do Brasil. Ministro, quando a gente... Essa questão do presidente Bolsonaro, e aí já pegando a sua fala, suas palavras, eu entendo que a questão do Bolsonaro, acho que já é fato consolidado isso aí. O Bolsonaro não vai conseguir reeleição, por todos os motivos que foram colocados pelo senhor, e o país vai se livrar de um mal. Agora, a sua disputa, então, ela parte para ser direta com esse presidente Lula, ou, no seu entendimento, o Bolsonaro vai lhe atrapalhar muito? Não, o meu cálculo, e é tudo palpite, porque nós estamos na mão do povo, né? Estamos na mão do povo. Combinar com o russo, né? Isso, eu sempre gosto de combinar com os russos, né? O nosso povo maravilhoso, que é, a um só tempo, a vítima e o agente da mudança. Então, eu acho que o Brasil ganharia muito, muito mesmo, se nós fizéssemos um segundo turno, eu com Lula. Porque a democracia, o respeito ao povo, enfim, as liberdades estariam completamente garantidas, qualquer que fosse aquele que ganhasse, e nós teríamos a condição de forçar um debate em que o Lula sai do salto alto, do já ganhou em que ele está, e seria obrigado a fazer duas coisas. Primeiro, uma autocrítica, porque não existiria a tragédia Bolsonaro se não fosse, sabe, a leviandade com que o Lula conduz a política. Eu sei que eu estou falando em Pernambuco, um lugar onde o Lula é adorado, mas eu estou falando com respeito. O Lula é um adversário a quem eu ajudei quase a vida toda. Mas eu vou fazer uma pergunta simples e humilde. Por que 70% do povo do sul do Brasil, do sudeste, de São Paulo, de Minas Gerais, votou no Bolsonaro? Foi pela obra do Bolsonaro? Foi pelo grande projeto do Bolsonaro? Não, não foi. Foi protestando contra, não é, a roubalheira generalizada que o Lula trouxe ao centro do modelo de poder dele e a crise econômica mais dramática que o Brasil já viveu. Não dá para fazer de conta que isso não aconteceu sem desrespeitar o nosso povo. O nosso povo, não votou no Bolsonaro, senão enganado, porque ele foi levado... Vou dar os números de novo. Quando a Dilma recebeu o governo do Lula, e nós votamos na Dilma por causa do Lula, pelos conchavos do Lula. Botou o Michel Temer lá, pelos conchavos dele. Está agora querendo botar o arqui-inimigo, o arqui-adversário dele de 20 anos, o Alckmin, para fazer um grande conchavo e tirar o direito do povo de escolher com liberdade. Quer resolver fora para não ter que explicar. Mas vamos aos números. O desemprego que está machucando o povo brasileiro hoje, numa conta de 15 milhões de pessoas, nasceu ali. Nasceu ali. Era 4% o desemprego, virou 11,6% e nunca mais desceu disso. A taxa de juros que nós estamos reclamando hoje, que está estourando todo mundo, crediário, etc., está em 10,75%, eles deixaram em 14,25%, o maior juro do mundo. Sabe, a indústria brasileira era 1/3 do PIB nacional e nessa coisa da farra do consumismo, da importação, tudo muito barato, tudo muito bom, todo mundo feliz, viajando para Miami, barato, ok, eu gosto disso também, mas isso destruiu a indústria nacional brasileira, que hoje é menos de 9% do PIB brasileiro. E eu e o Lula podemos discutir isso. Está garantido agora que a democracia está pacificada, que o respeito às pessoas está pacificado, uma prioridade ao Nordeste, não porque nós somos daqui, mas porque precisa ter essa prioridade e tal. Eu e o Lula somos quem conhecemos a vida do nosso povo. Está aí o Projeto São Francisco, ele me chamou porque ninguém tinha coragem de fazer. Eu montei o Projeto São Francisco, fui lá, licenciei, briguei com Deus e o mundo para viabilizar. Isso é útil para o país, mas assim, nós vamos repetir o passado ou vamos dar ao país uma alternativa de futuro? Esse é o debate que nós precisamos. Então eu sonho muito com essa possibilidade de um debate respeitoso e fraterno entre eu e o Lula no segundo turno. Ciro Gomes, ex-ministro, conosco aqui na CBN, candidato à presidência do Brasil.
Vou voltar a essa questão de composição, ministro. Como é que o senhor já está trabalhando composição, a chegada de apoio, a busca pelos governadores, a busca pelos prefeitos? Como é que está se dando esse processo de composição para poder fortalecer a sua campanha? Aldo, a gente tem aí um jogo de atacado e um jogo de varejo, né, para explicar bem aqui para o seu ouvinte da CBN. Então, no jogo do atacado, eu persisto naquele esforço que eu fiz nas eleições passadas municipais e que teve um episódio muito rico, muito fecundo em Recife, né? A minha ideia de fazer uma grande aliança de centro-esquerda, cujo protagonismo seja o PSB, do prefeito João Campos, a quem eu apoiei, do PDT, que é o meu partido, que é o partido que foi do Leonel Brizola, do PV, né, e da Rede, que é o partido da Marina. Então, nós fomos para a eleição e fizemos perifericamente algumas coisas muito importantes. Uma aliança com o PSD de Dado em Belo Horizonte, ganhamos as eleições no primeiro turno com o Calil, e com o DEM nós fizemos a eleição ganhando no primeiro turno em Salvador, com o prefeito Bruno, e o PDT indicou o vice. Então, nós ganhamos 7 capitais com essa aliança, 7 capitais. E o PT não ganhou nenhuma. Nós ganhamos Niterói, nós ganhamos Serra, que é a maior cidade do interior e é maior do que Vitória, no Espírito Santo. Então, isso daí é o que eu persisto fazendo, e você sabe que tem tensões, porque o Lula também está na área, isso. Eu em baixa na pesquisa e o Lula em alta na pesquisa. O Lula no salto alto já ganhou e eu aqui pedindo com humildade uma oportunidade, que a água só corre para o mar, mas nada, as minhas dificuldades são nada na frente da dificuldade do nosso povo. Então eu estou aqui bem-humorado, porque tudo indica que eu estou crescendo bastante consistentemente em todo o Brasil, e eu vou lutar com muita obstinação e humildade para construir esse caminho. No particular, nós temos essa coisa da federação. Então, hoje o PDT tem 7 candidatos a governador em estados brasileiros, e nós temos aliança apalavrada com alianças importantes, não é? E o grande jogo de São Paulo, por exemplo, está por ser jogado. Você está vendo aí o que está acontecendo, a tensão dentro do PSB, o Lula quer agora, né, tirar o Alckmin para poder eleger o governador de São Paulo, é o poder do mundo todo, lançando um sem voto, que é o Haddad, que ele já fez isso dando vitória ao Bolsonaro, tinha acabado de perder as eleições para prefeito na reeleição em todas as urnas de São Paulo. Para você ver como o Lula é imprudente nos conchavos dele. Lançou o Haddad, quando eu ganhava do Bolsonaro em todas as pesquisas que nós temos aí, as pessoas podem pesquisar. Mas, enfim, isso é o velho Lula, né, que cuida de si, e o Brasil que vem atrás, correndo, enfim, da sua vaidade, que é uma coisa, e do seu apetite pelo poder. Falo com respeito, mas eu preciso dizer isso com clareza. Vamos ver o que é que Deus ilumina. Para a gente encerrar, ministro, agradecer de novo a disponibilidade de tempo, e rapidamente, o senhor pretende, nesse processo de campanha, de busca de voto, replicar informações, mostrar a maneira exitosa que o senhor teve, como governou o Ceará? É um bom portfólio para poder se apresentar cada vez mais para o Brasil? A política está muito desmoralizada, não é? O jovem, especialmente brasileiro, está com nojo da política, porque ela virou uma espécie de pardieiro, de pilantras, de mentirosos, de corruptos, de privilégios, e a gente só pode superar isso mostrando com humildade que a política é a linguagem da democracia. E eu acho que a forma de fazer é menos fala, menos conversa e mais exemplo. E aí sim, eu vou falar como é que eu vou botar 8 milhões de crianças de 0 a 3 anos numa creche em tempo integral, e quando as pessoas tiverem claramente dúvida disso, eu vou dizer quanto custa, eu vou dizer de onde veio o dinheiro e vou mostrar isso funcionando aqui no Ceará. Nós já temos a melhor educação pública do Brasil, nós já temos a melhor rede pública do Brasil, temos o maior investimento por cabeça do Brasil, num dos estados mais pobres do Brasil. Portanto, o que faz a diferença é uma política decente e com equipe, com projetos, com planos, que é o que eu vou oferecer ao Brasil. Então, a proposta, quanto custa, de onde vem o dinheiro, e está aqui onde já está funcionando, isso eu vou mostrar para o povo brasileiro. Ministro Ciro Gomes, obrigado pela atenção, pela disponibilidade. Até um próximo encontro aqui na CBN. Espero, no próximo momento, que o senhor fale mais uma vez para o público pernambucano, para que, aos poucos, né, o brasileiro, o pernambucano, o eleitor, ele possa conhecer um pouco mais sobre o seu projeto. Obrigado. Grande Aldo Vilela, muito obrigado a você e a toda a gente querida de Pernambuco. E um abraço para Vônei Queiroz, meu futuro senador pernambucano. Essa é a merchandise. Obrigado. Ministro Ciro Gomes conosco aqui na CBN.